Era uma manhã comum, mas Eduardo Ferraz, CEO da Ferraz Corporation, mal sabia que estava prestes a vivenciar algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto cruzava a esquina da Avenida Brasil, um movimento estranho chamou sua atenção. Uma menina, não mais do que 9 anos, estava parada ali, vendendo docinhos caseiros. Sua expressão era uma mistura de determinação e desespero. Com um olhar curioso, Eduardo se aproximou. "Docinhos da vovó", ela exclamou, sua vozinha suave cortando o ar. Vários doces, todos coloridos e bem enfeitados, estavam dispostos em uma mesa improvisada. O sol refletia em uma tigela vermelha, fazendo os bolinhos parecerem ainda mais apetitosos. Mas o que realmente chamou a atenção de Eduardo não foram os doces. Era a forma como a menina olhava para cada pessoa que passava, um brilho de esperança misturado com uma sombra de tristeza. Eduardo estava acostumado ao frenesi dos negócios, à correria do dia a dia que o isolava em seu próprio mundo. Mas algo naquele pequeno rosto carregava um peso que ele não podia ignorar. Ao se aproximar, notou uma placa ao lado dela, escrita à mão. "Ajude minha mãe, ela está muito doente." O coração dele apertou. "Quantos você tem?" Eduardo perguntou com um nó na garganta. 7, R$ 20 cada. Clara respondeu sem hesitação, como se soubesse que precisava vender cada um deles. Era uma luta desesperada, e ele percebeu que cada bolinho era muito mais que um simples doce. Era a esperança de uma vida melhor. Em um impulso, Eduardo comprou todos os doces enquanto Clara sorria, seus olhos brilhando de gratidão. O caminho até a sua empresa foi repleto de conversas tímidas, mas ela falava com um fervor que eletrizava o ambiente. Eduardo se viu ouvindo histórias de uma vida que nunca imaginara. A determinação dela era contagiante. Chegando ao apartamento modesto onde moravam, o sorriso no rosto de Clara desapareceu ao abrir a porta. O ambiente era escuro e abafado. Uma cama desfeita, com cobertores jogados, ocupava o centro da sala. Na cama, uma mulher de aparência cansada, Rita, mãe de Clara, estava envolta em uma névoa de dor. Eduardo sentiu seu coração afundar ainda mais. Era uma cena que desafiava todas as suas convicções sobre sucesso e felicidade. "O que você está fazendo aqui?" Rita perguntou. Olhares confusos se cruzaram. Eduardo, sem pensar 2 vezes, ligou para a emergência. Enquanto esperava ajuda, ele se viu imerso na vida daquela família. A urgência da situação o envolveu de tal forma que trazer a esperança àquelas vidas se tornara um compromisso inesperado. Com os dias passando, Eduardo tomou decisões que iriam ecoar em sua própria existência. Uma bolsa de estudos para Clara, um emprego para Rita na Ferraz Corporation. Mas à medida que os laços se estreitavam, fantasmas do passado de Eduardo começaram a ressurgir, ameaçando essa nova relação que significava tanto. Clara se destacava na escola, iluminando o ambiente onde estava. Rita, por sua vez, ajudava outras mulheres na comunidade, transformando dor em força. Eduardo ficou em um dilema. Deveria deixar o amor entrar ou se manter distante? Quando Clara apresentou uma redação sobre sua jornada em um evento escolar, emocionou a todos que a ouviram. E enquanto Eduardo pensava no futuro, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ele pudesse adotar Clara e, quem sabe, fazer do amor entre ele e Rita algo concreto? Ele estava realmente pronto para enfrentar o futuro que se desdobrava à sua frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo ponderava em seu escritório sobre o futuro mágico que começava a surgir, um barulho abrupto ecoou pela sala. Seu celular vibrava insistentemente. Uma mensagem de texto. Ele olhou rapidamente e suas mãos tremeram ao ler as palavras que apareciam na tela. Eduardo, precisamos conversar. É urgente. Venha ao hospital imediatamente. Era de uma amiga de infância, Lúcia, que também era médica. A pulsação de seu coração aumentou. Algo estava errado. Sem pensar duas vezes, ele pegou suas coisas e saiu correndo. O caminho até o hospital parecia um borrão e seu coração batia forte. O que poderia ser tão urgente? Chegando lá, o cheiro de antisséptico invadiu suas narinas e a atmosfera fria parecia pesada. O corredor estava calmo, mas uma sensação de pânico começou a se instalar. Lúcia o aguardava na sala de espera, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Eduardo, é sobre Clara e Rita, ela disse, a voz trêmula. Eu não sei como te dizer isso. A situação é pior do que imaginávamos. As palavras dela eram como facadas. Eduardo sentiu seus membros esmorecerem. O que aconteceu? A Rita, ela não é quem você pensa que é. Lúcia olhou em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Ela é uma fugitiva. Fugiu de um caso de corrupção muito sério. A polícia está à sua procura há anos. Clara é apenas uma criança, mas precisamos agir rápido. O choque foi devastador. As imagens da mulher fraca na cama, da luta diária para cuidar da filha, agora estavam manchadas por uma sombra de culpa que Eduardo nunca tinha considerado. Ele olhou para Lúcia, completamente aturdido. Mas e Clara? Ela não sabe de nada disso. Não, ela não sabe. E eu não queria te dizer porque você ajudou tanto elas, mas o risco de envolvê-la está muito grande, Lúcia explicou, apertando os lábios. Se a polícia encontrá-las, Clara pode ser levada. Precisamos protegê-la. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele se lembrou do sorriso de Clara, da força que carregava mesmo em meio à dor. O que ele deveria fazer? Ele não poderia simplesmente deixar tudo isso para trás. Eu não posso abandonar Clara, ele gritou, atraindo a atenção de algumas enfermeiras que passavam. Ela precisa de mim. Sua paixão é admirável, mas você também precisa pensar na sua segurança, Lúcia disse, olhando diretamente em seus olhos. A situação é muito mais complicada do que você imagina. Eduardo respirou fundo. Ele tinha se comprometido com aquelas vidas. Queria abraçar Clara e dizer que tudo ficaria bem, mas não sabia se poderia fazer isso sem colocar a menina em perigo. E Rita, o coração dele se apertou ao pensar na triagem de sentimentos que agora tinha que enfrentar. Eu vou atrás delas, decidiu, com uma força que não sabia que tinha. Preciso entender tudo isso. Lúcia tentou impedi-lo, mas ele já estava em movimento, mais determinado do que nunca. Enquanto caminhava para fora do hospital, cada passo parecia carregar um novo peso. Ele estava prestes a mergulhar de cabeça em um labirinto de mistérios e perigos que jamais imaginara. E com cada batida de seu coração, uma nova dúvida surgia. Até onde ele iria para manter Clara segura? A verdade sobre Rita mudaria tudo. O que ele descobriria em sua busca? A resposta o deixaria atordoado. Eduardo saiu disparado do hospital, seu coração pulsando com a constância de um tambor de guerra. Enquanto atravessava a rua, lembrava do brilho nos olhos de Clara e da fraqueza de Rita, a palavra fugitiva, ecoando em sua mente como um sinônimo de traição. Ele precisava encontrá-las, mas onde estariam? O pânico o atingiu como um soco no estômago. Ele pegou o telefone, tentando o número de Clara, mas foi direto para a caixa de mensagens. Desesperado, decidiu se dirigir ao apartamento. O que diria a ela?
Como explicaria aquela viagem a um mundo de segredos e perigos? Ele não queria imaginar o que poderia acontecer se a polícia realmente as encontrasse. A cada passo, sua determinação crescia. Ao chegar ao prédio, uma sensação de apreensão o envolveu. Subiu as escadas rapidamente, quase saltando os degraus. Parou diante da porta, apressado, e bateu. Ninguém respondeu. Ele bateu novamente, mais forte. O silêncio era ensurdecedor. "Clara! Rita!" gritou, a voz falhando na última sílaba. Ele girou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta estava destrancada. Luz fraca filtrava-se pelas janelas empoeiradas. O cheiro de comida estragada e sujeira invadiu o ar, mas a imagem da cama desfeita o impulsionou a avançar. Dentro, tudo parecia absorto em um silêncio pesado. Onde estavam? Desesperado, ele se apressou a explorar cada canto do pequeno espaço, mas não havia sinal delas. O pânico se apossou dele. E se tivessem fugido? Por que não avisaram? Justo quando estava prestes a sair, ouviu um som abafado vindo do banheiro. Com um nó na garganta, ele se dirigiu na direção da porta. "Clara! Rita!" Ele empurrou a porta. O que viu fez seu coração parar. Rita estava no chão, desmaiada. Ao lado dela, uma pequena mesa estava repleta de frascos e pílulas. Eduardo não conseguia nem pensar em se aproximar. O medo o paralisou, e um grito ecoou em sua mente. Não, não pode ser. Que tipo de vida estão vivendo? E então aconteceu. Clara apareceu atrás dele com lágrimas nos olhos. "O que você fez com a mamãe?" A menina estava pálida, seu olhar perdido entre a preocupação e a confusão. Eduardo se virou lentamente, o olhar dela pesaroso e cheio de dor. Eu não sabia", disse ele, a voz falhando. A verdade era que cada um deles estava prestes a descobrir o outro, mais do que imaginavam. Nesse instante, uma batida forte ecoou na porta do apartamento. "Eduardo Ferraz! Polícia! Abram a porta!" O pânico tomou conta dele. Tudo parecia um pesadelo. Mas então, uma revelação se fez presente, um conhecimento que mudaria tudo. "Clara!" Eduardo se virou rapidamente. "Você precisa saber uma coisa. A sua mãe, ela não é realmente quem você pensa que é." O olhar de Clara se transformou. O choque a atingiu como um raio. Ela não estava pronta para aquilo. Os batentes da porta estremeceram com a força dos socos do outro lado. Eduardo olhou para Clara, a expressão horrorizada. O corpo dela mal tinha força para se sustentar. "O que você está falando?" Ela mal conseguiu sussurrar. Ela tem segredos, e isso pode mudar tudo entre nós. Não sabemos quem realmente somos. E se a polícia entrar, Clara, você pode ficar sem mãe." A tensão no ar era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. A batida tornou-se ensurdecedora, e Eduardo sabia que as respostas estavam prestes a ser reveladas. Mas a verdade agora poderia levar tudo o que eles tinham construído para longe. O futuro que ele havia imaginado parecia desmoronar bem diante de seus olhos. O que mais estava escondido nesta teia de mentiras? Ele sentiu um frio na espinha e soube que estava prestes a ser arrastado para um turbilhão de consequências inimagináveis. E a pergunta que ficava em sua mente era: até onde ele iria para salvar Clara? "Clara!" Eduardo exclamou, olhando nos olhos da menina. A porta batia com força, mas seu foco estava na pequena, que parecia perdida em um mar de confusão. Ele sabia que estava prestes a entrar em uma tempestade de revelações. "Clara, precisamos sair daqui! A polícia está vindo!" A urgência em sua voz era clara, mas o olhar dela não mostrava compreensão. A menina estava em choque. Eduardo se virou novamente para Rita, a mãe dela, caída no chão. O mundo parecia girar. "Rita, por favor, reage!" O som da porta sendo agredida ecoava como uma sirene em sua mente. Ele tratou de se aproximar da mulher desmaiada, enquanto o pânico subia. "Rita, você precisa acordar!"
Ele a balançou levemente, mas não havia resposta. Era como se o tempo tivesse parado, e Eduardo estava lá, entre duas vidas em perigo. "Eduardo!" Clara gritou, a voz um misto de preocupação e medo. "O que você quer dizer? O que está acontecendo? Minha mãe está bem, não está?" As palavras dela cortaram através do caos, e Eduardo sentiu um aperto no coração. "Clara, existem coisas que você não sabe sobre a sua mãe." Ele começou, mas os ruídos da porta se intensificavam. Cada batida, uma condenação pulsante que batia nele como um tambor. Ele não poderia contar a verdade agora. Não dessa forma, não sem uma saída. Mas antes que pudesse se mover, a maçaneta da porta cedeu, e a porta se abriu de uma vez, revelando dois policiais firmes e determinados, prontos para entrar. "Eduardo Ferraz, estamos aqui para prender Rita Costa!" Um dos homens gritou, a voz dominando o espaço. Instintivamente, Eduardo colocou-se entre os policiais e Clara. Não! Ele não a deixaria ser envolvida nisso. "Não, espere!" ele gritou. Mas já era tarde. Os oficiais entraram prontos para agir. E foi então que a reviravolta mais chocante aconteceu. Antes que os policiais pudessem sequer avançar, um terceiro homem, vestindo um terno escuro e com uma expressão de malícia no rosto, entrou pela porta. Ele não era um policial. Ele era um agente cuja presença parecia mais aterradora do que a situação já era. "Esperem!" A voz dele era profunda e autoritária. "Quem é você?" um dos policiais perguntou, seus olhos indo do homem ao corpo de Rita. "Eu sou quem deve resolver essa situação." Ele olhou diretamente para Eduardo, um sorriso sinistro se formando. "Você não sabe o que ele realmente fez." Eduardo congelou. Seu coração disparou. "O que você quer dizer com isso?" O tom da voz dele era um misto de desafio e medo. "Rita não é a única que guarda segredos, Eduardo. Você também está envolvido em algo muito maior do que imagina." A expressão convencida do homem indicou que ele possuía informações mais profundas, algo que poderia desmoronar tudo que Eduardo havia construído nas últimas semanas. A tensão estava no ar e Clara, ainda confusa, sentiu o clima mudar. "Quem é você? O que está acontecendo?" perguntou sua voz trêmula. "Estou aqui para proteger você, Clara", o homem disse, desviando o olhar de Eduardo. "Mas saber a verdade será devastador." E enquanto as palavras dele pairavam no ar, Eduardo se deu conta de que sua vida estava prestes a desmoronar. E tudo que ele pensou saber estava prestes a ser exposto em uma sequência de revelações que poderiam devastar a todos naquele pequeno apartamento. O que aquele homem sabia? Que segredos a uniam? E qual era o verdadeiro papel dele nessa história conturbada? O que mais havia escondido até então? A verdade parecia estar prestes a vir à tona, e Eduardo já podia sentir o cheiro do desastre no ar. "Clara!" Eduardo exclamou desesperado. Enquanto a tensão no ar subia, o homem de terno escuro continuava a observá-los como um predador. "Você tem que acreditar que isso é mais complicado do que parece." Os policiais estavam no encalço, prontos para agir. E então, a realidade se despedaçou. "Você não sabe o que isso significa," o homem disse com um sorriso que mais parecia um rosnado. "A sua vida, na vida da sua mãe, é uma farsa, Eduardo." "Calha a boca!" ele gritou, sentindo o coração disparar. O que era essa farsa? O que mais ele não sabia? Ele não poderia processar tudo aquilo, mas a cada segundo, novas revelações pareciam se formar. "Eduardo, escuta!" Clara interrompeu chorando. "O que ele quer dizer?" O olhar dela estava perdido. Ele desejava que pudesse protegê-la do que estava prestes a acontecer. A batida na porta ecoava com mais força. O homem sorriu, satisfeito. "Você acha que Rita é só uma mãe doente lutando pela vida? Olha ao redor." Ele estendeu a mão, apontando para a sala ao redor, como se cada objeto ali pudesse contar uma história de sacrifício e mentira. Eduardo tomou um passo à frente. O olhar do homem era desafiador e realista ao mesmo tempo.
Ele não podia deixar que Clara visse seu medo. O que você sabe sobre nós? Sobre vocês? Oh, é simples. Assim como Rita, você também tem algo a esconder. Ele caminhou lentamente, como um gato que brinca com a presa. Acreditou mesmo que poderia se afastar da sua antiga vida, não é? Você não pode escapar de quem realmente é. Aquelas palavras cortaram fundo. Eduardo sentiu um nó no estômago. Todo o seu sucesso, tudo pelo que lutou, poderia ser uma ilusão? O que você quer dizer? Ele sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Rita e você têm um passado que não se pode ignorar. O olhar do homem se desviou para Clara. Ela não é a única que tem segredos. Você foi criado para ser algo maior, Eduardo. Você só não percebeu ainda. Os policiais, percebendo a tensão, tomaram posições. Mas Eduardo não podia tirar os olhos do homem. Por que você está dizendo isso? Rita virou a vida dela de cabeça para baixo. Você deve ter outras conexões, não é? A vida nunca é simples, Eduardo. E o que você fez por ela? É apenas um pedaço de um jogo muito maior. A expressão de Clara estava confusa, mas uma centelha de compreensão começava a surgir. A batida na porta cessou, e no silêncio que se seguiu, os pesadelos de Eduardo pareciam se manifestar na forma de lembranças e secretos há muito enterrados. Deixe-me explicar, o homem disse, mais calmo agora. Rita não está apenas doente. Ela é parte de algo, e sua família é uma peça-chave. Há forças em jogo que corpo a corpo desejam obter, Eduardo. E você é o próximo alvo. Eduardo, paralisado, olhou para Clara. O quê? O que está acontecendo? Você está dizendo que somos... Ele não podia acreditar. Sentiu o mundo abaixo dele se despedaçar. Sim, Clara, você é apenas uma criança, mas está ligada a algo que nunca imaginou. A vida de Rita está entrelaçada com a sua. E se a polícia entra aqui, você pode perder tudo, até sua própria identidade. O homem se aproximou mais. A tensão entre eles era palpável. Então algo estrondoso aconteceu. Um grito ecoou do corredor. As sirenes da polícia começaram a tocar, luzes vermelhas piscando pelo apartamento. O tempo pareceu parar. Eduardo, o que fazemos? Clara perguntou, seus olhos grandes e assustados. Ele não tinha as respostas. Enquanto o homem sorriu, o olhar dele estava cheio de segredos que ameaçavam engoli-los. Era hora de decidir. Abrir as portas da verdade ou proteger todos ao seu redor de uma realidade que poderia ser devastadora. O que o futuro parecia guardar? De repente, tudo que Eduardo tinha construído se tornava um labirinto de incertezas. Ele olhou para Clara, o peso das palavras não ditas pendendo no ar entre eles. E, no fundo, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara olhou de um lado para o outro confusa. Tudo ao redor parecia um pesadelo. Eduardo sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno escuro havia mudado o clima, mas os policiais alinhados à entrada da sala eram um lembrete de que a situação estava fora de controle. Ele precisava agir. Clara, pega minha mão. Vamos sair! Ele gritou, mas as sirenes do lado de fora pareciam zombar de sua esperança. O homem sorria, como se estivesse se divertindo. Em uma fração de segundo, tudo que Eduardo tinha construído, todo aquele amor que sentia por Clara, pesou em seu peito como um tijolo. Chega! Exclamou um dos policiais aproximando-se. Eduardo, mantenha a calma. O homem de terno escuro ergueu a mão, interrompendo a cena. Tem coisas que vocês não entendem. A verdade é muito mais complicada. Ele olhou nos olhos de Clara. Você realmente não sabe quem é, não é? Eduardo se virou rapidamente, tentando proteger Clara de mais uma bomba. Chega! O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, mas ele se esforçou para manter a postura. Essencialmente, você não é apenas o CEO de uma empresa, Eduardo. O homem continuou com um sorriso enigmático. Você tem uma linhagem que vai muito além do que o simples sucesso. A tensão parecia cortar o ar.
E então, algo aconteceu. Clara, que estava em estado de choque até aquele momento, se aproximou do homem. O que você quer dizer? Sua voz rouca, mas firme, capturou a atenção de todos. Quem sou eu? Eduardo ficou paralisado. Não podia, não queria perder a filha que considerava seu maior tesouro. Ele deu um passo em direção a Clara, mas parou quando o homem de terno ergueu uma mão como se tivesse a intenção de impedi-lo. Clara, calma! Eduardo implorou. Não escute isso. Estou apenas tentando ajudá-la, o homem disse. Você não faz ideia da história que carrega nas costas, Clara. Sua mãe sabe, mas nunca teve coragem de te contar. A boca de Clara se abriu e suas mãos começaram a tremer. O que você sabe sobre minha mãe? Rita não é apenas uma mulher doente, ele disse lentamente, como se fosse uma revelação crucial. Ela não é quem você pensa que é. Ela é uma fugitiva, sim, mas também é a última herdeira de uma linha de pessoas que tem poderes inimagináveis. Você, Clara, nasceu para ser parte desse legado. O silêncio tomou conta do lugar. O olhar de Clara e de Eduardo se encontraram. Um misto de medo e confusão estava evidente. Isso não faz sentido, ela murmurou, ainda processando as palavras. Faz todo sentido, continuou o homem, agora mais intenso. O que você e sua mãe realmente são é a chave para algo maior. E a polícia só quer trazer as respostas que você não sabe que precisa. A porta às suas costas estava aberta, e o tumulto do mundo exterior parecia distante. Mas as palavras do homem reverberavam dentro deles como um eco distante que crescia em força. Eduardo nunca se sentiu tão perdido. Você está dizendo que somos... O quê? Esquece isso. Nesse momento, Rita começou a reagir, levantando a cabeça do chão. Seu olhar estava focado, mas seus olhos pareciam vazios. Clara, ela sussurrou, a voz rouca, como se finalmente despertasse. Não acredite nele. É uma armadilha. As sirenes começaram a gritar ainda mais próximas. O homem de terno olhou para os policiais e depois para Eduardo, um brilho maligno nos olhos. Você pode continuar assim, Eduardo, mas a verdade não pode ser ignorada. Se a polícia entra aqui, Clara vai perder tudo. E você também. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Agora tudo estava prestes a desmoronar. Uma escolha, uma decisão. E o que era verdade? O homem havia plantado uma semente de dúvida. E antes que pudesse protestar, um grito cortou o ar. Polícia! Mãe, sai dali! Clara soltou. Ela se virou, dando um passo em direção à mãe, enquanto a gravidade do instante fazia o tempo desacelerar. E antes que Eduardo pudesse segurá-la, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O chão tremeu sob seus pés. Era uma explosão? O que estava acontecendo? Ele se virou paralisado, com a voz presa na garganta. O rosto de Clara transformou-se em horror instantaneamente. O que foi isso? Mas Eduardo conhecia aquele barulho. O mundo parecia ter parado. Uma nova possibilidade aterradora e devastadora se apresentava, envolvendo todos na confusão. Não pode ser! A revelação estava prestes a mudar tudo novamente. E enquanto todos olhavam em direção à porta, um novo mistério se desenrolava no horizonte. O que mais estava prestes a surgir das sombras? Clara olhou de um lado para o outro, confusa. Tudo ao redor parecia um pesadelo. Eduardo sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno escuro havia mudado o clima, mas os policiais alinhados à entrada da sala eram um lembrete de que a situação estava fora de controle. Ele precisava agir. Clara, pega minha mão! Vamos sair! Ele gritou, mas as sirenes do lado de fora pareciam zombar de sua esperança. O homem sorria, como se estivesse se divertindo. Em uma fração de segundo, tudo que Eduardo tinha construído, todo aquele amor que sentia por Clara, pesou em seu peito como um tijolo. Chega! Exclamou um dos policiais aproximando-se. Eduardo, mantenha a calma! O homem de terno escuro ergueu a mão, interrompendo a cena.
Tem coisas que vocês não entendem. A verdade é muito mais complicada. Ele olhou nos olhos de Clara. Você realmente não sabe quem é, não é? Eduardo se virou rapidamente, tentando proteger Clara de mais uma bomba. Chega! O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, mas ele se esforçou para manter a postura. Essencialmente, você não é apenas o CEO de uma empresa, Eduardo, o homem continuou, com um sorriso enigmático. Você tem uma linhagem que vai muito além do que o simples sucesso. A tensão parecia cortar o ar. E então, algo aconteceu. Clara, que estava em estado de choque até aquele momento, se aproximou do homem. O que você quer dizer? Sua voz rouca, mas firme, capturou a atenção de todos. Quem sou eu? Eduardo ficou paralisado. Não podia, não queria perder a filha que considerava seu maior tesouro. Ele deu um passo em direção a Clara, mas parou quando o homem de terno ergueu uma mão, como se tivesse a intenção de impedi-lo. Clara, calma! Eduardo implorou. Não escute isso! Estou apenas tentando ajudá-la, o homem disse. Você não faz ideia da história que carrega nas costas, Clara. Sua mãe sabe, mas nunca teve coragem de te contar. A boca de Clara se abriu e suas mãos começaram a tremer. O que você sabe sobre minha mãe? Rita não é apenas uma mulher doente, ele disse lentamente, como se fosse uma revelação crucial. Ela não é quem você pensa que é. Ela é uma fugitiva, sim, mas também é a última herdeira de uma linha de pessoas que tem poderes inimagináveis. Você, Clara, nasceu para ser parte desse legado. O silêncio tomou conta do lugar. O olhar de Clara e de Eduardo se encontraram. Um misto de medo e confusão estava evidente. Isso não faz sentido, ela murmurou, ainda processando as palavras. Faz todo sentido, continuou o homem, agora mais intenso. O que você e sua mãe realmente são é a chave para algo maior. E a polícia só quer trazer as respostas que você não sabe que precisa. A porta às suas costas estava aberta e o tumulto do mundo exterior parecia distante. Mas as palavras do homem reverberavam dentro deles como um eco distante que crescia em força. Eduardo nunca se sentiu tão perdido. Você está dizendo que somos... Sim, Clara, você é apenas uma criança, mas está ligada a algo que nunca imaginou. A vida de Rita está entrelaçada com a sua. E se a polícia entra aqui, você pode perder tudo, até sua própria identidade. O homem se aproximou mais. A tensão entre eles era palpável. Então, algo estrondoso aconteceu. Um grito ecoou do corredor. As sirenes da polícia começaram a tocar, luzes vermelhas piscando pelo apartamento. O tempo pareceu parar. Eduardo, o que fazemos? Clara perguntou, seus olhos grandes e assustados. Ele não tinha as respostas. Enquanto o homem sorria, o olhar dele estava cheio de segredos que ameaçavam engoli-los. Era hora de decidir. Abrir as portas da verdade ou proteger todos ao seu redor de uma realidade que poderia ser devastadora. O que era verdade? O mundo à sua volta parecia ter desmoronado. Um estrondo repentino fez o prédio tremer, e a porta da frente foi arrombada com um impacto assustador. Os policiais entraram em peso, armados e prontos para agir. Eduardo sentiu a adrenalina subir e seu corpo se mover involuntariamente, colocando-se entre Clara e a aparição repentina das autoridades. "Vá, Clara!" gritou ele, o tom de desespero quase quebrando sua voz. Mas ela hesitou, a confusão estampada no rosto. Uma sombra de coragem brotou dentro dela. Mas então, ao olhar mais uma vez para o ambiente, um lampejo de reconhecimento atravessou o olhar de Clara. "O que é isso?" Ela apontou para uma parede. Havia algo ali, algo escondido. Com o olhar fixo na parede, Eduardo percebeu uma moldura velha, uma pintura desbotada de uma mulher que se parecia muito com Rita. Ele ficou paralisado, enquanto Clara, com um impulso, caminhou em direção à pintura. "Mãe, olha isso!" gritou Clara. A pintura parecia pulsar com uma energia estranha.
E quando Clara aproximou a mão da moldura, um clarão de luz irrompeu, e uma imagem se sobrepôs a tudo, revelando fotos e documentos jogados ao chão. Um nome surgiu na mente de Eduardo: Aurora. Ele se virou para o homem de terno, agora confuso e apreensivo. Quem é Aurora? O que você não sabe, Eduardo, pode mudar tudo, o homem murmurou, seus olhos arregalados de frustração. A herança é muito mais poderosa do que você imagina. E como se o tempo tivesse congelado, o mundo ao redor deles desmoronou em uma cascata de revelações. Clara olhou para a mãe, que agora acordava lentamente, um brilho de conhecimento nos olhos. Precisamos nos preparar. A verdade vem a caminho. O pânico tomou conta do apartamento. Eduardo estava prestes a descobrir que cada decisão, cada ato que havia tomado, poderia não ser suficiente para proteger aqueles que amava. A explosão de emoções e verdades interligadas se tornava incontrolável, e ele sabia que uma tempestade estava se formando, e anos de segredos estavam prestes a serem revelados. No fundo de sua mente, uma pergunta pulsava: até onde ele estava disposto a ir pela verdade? Clara olhou para a pintura, a expressão dela se revirou em uma mistura de confusão e medo. Eduardo sentia seu coração disparar. A adrenalina corria em suas veias, enquanto o homem de terno escuro parecia se divertir com a tensão crescendo na sala. As sirenes da polícia ainda ecoavam, e cada segundo era uma eternidade. "Clara, não!" Eduardo gritou, estendendo a mão para puxá-la de volta, mas era tarde demais. Clara tocou a moldura. Assim que seus dedos tocaram a superfície, um brilho intenso a cercou e a pintura pareceu vibrar como se estivesse viva. O ambiente ao redor começou a girar, tudo se distorcendo em um turbilhão de luz e cores. Eduardo percebeu que Clara estava sendo puxada para algo muito maior do que eles poderiam imaginar. "Clara!" Ele tentou alcançá-la, mas um campo de força invisível o deteve. O homem de terno observava, um sorriso perturbador estampado no rosto. "Agora você vai entender tudo", ele disse, enquanto Clara desaparecia em um esplendor de luz. No instante seguinte, a energia se dispersou e tudo ficou em silêncio. O homem se virou para os policiais, seu tom agora era autoritário. "Ela é a chave, precisamos dela." Ouvindo isso, a dor e a raiva dominaram Eduardo. "O que você fez com minha filha?" Ele gritou. Mas antes que pudesse atacar, um estrondo irrompeu da porta do apartamento. Era como se o próprio prédio estivesse reagindo ao caos. Os policiais, já em alerta total, trocaram olhares confusos. Um deles se aproximou do homem de terno. "Identifique-se." Sua voz ecoou no silêncio tenso. "Eu sou alguém que conhece a verdade", o homem respondeu. A calma na voz uma afronta à crise que se desenrolava. Ao notar a hesitação dos policiais, ele disparou. "Ela não pode ser pega. Se Clara cair nas mãos erradas, não saberá como controlar o que tem dentro dela. E você, Eduardo, também é parte disso." Foi como se uma bomba tivesse estourado. Eduardo congelou. "Do que você está falando?" Sua voz saiu quase como um sussurro, mas a intensidade da situação a fez ressoar como um grito. "É simples, Eduardo. Clara não é apenas uma criança. Ela herda o legado de uma linhagem poderosa." Ele se virou para os policiais. "E você não sabe o que está prestes a acontecer." E então, tudo se desmoronou mais uma vez. Rita, que ainda estava recuperando a consciência, olhou de repente para Clara e, num movimento fugaz, gritou: "Não! Não faça isso! Eu não posso perder você também!" Eduardo virou-se para ela, o desespero estampado no rosto. "Rita, o que está acontecendo? O que você quer dizer?" Mas antes que pudessem entender, o homem de terno avançou novamente. A verdade sobre ela poderia devastar este mundo. Foi então que, num momento de horror, o teto começou a estalar. Estilhaços de gesso e pedaços de madeira começaram a cair. O ambiente desmoronava sob o peso das revelações. Clara, que havia desaparecido,
Apareceu na entrada da sala, cercada por uma luz dourada. Clara, você está bem? Eduardo perguntou, a ansiedade tomando conta dele. Ela parecia diferente. Seu olhar estava mais intenso, como se uma nova força estivesse despertando dentro dela. Eu não sei o que está acontecendo. A voz dela se elevou, tremendo com a ansiedade. O homem de terno sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. É isso! Finalmente! Ela despertou. E com um movimento brusco, ele apontou para o teto. Agora todos nós pagaremos o preço. E para a surpresa de todos, o teto desmoronou, abrindo uma passagem que revelava um céu negro, repleto de relâmpagos e uma tempestade de energia. As luzes piscavam com uma intensidade que iluminava o apartamento, e Eduardo percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O caos era palpável. Ele olhou para Clara, cuja expressão agora refletia determinação. O que você realmente é, Clara? O peso da pergunta pairava no ar e a resposta parecia uma bomba prestes a explodir. Um grito ecoou atrás deles. Eduardo! Rita estava se levantando, suas feições distorcidas pela dor. Tudo isso é culpa minha. As palavras dela eram as últimas antes que mais uma revelação devastadora surgisse na tempestade que se aproximava. O mundo ao seu redor parecia estar girando fora de controle, e Eduardo percebeu que cada escolha que fez, cada ato que tomou, estava conduzindo a um desenrolar que mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava escondido? E como essa tempestade estava conectada à verdade que eles estavam prestes a descobrir? O que Clara realmente significava para todos eles? Clara olhava para a luz dourada que a cercava, seu coração batendo rápido. O homem de terno escuro parecia satisfeito com o que estava acontecendo. Finalmente você despertou, ele exclamou, como se tudo estivesse se encaixando com um propósito. Eduardo olhava tudo com horror. Nada fazia sentido. Clara, não escute ele! Eduardo gritou, tentando alcançar a filha. Mas a luz que a envolvia parecia mais forte que um simples feixe. Era como se ela estivesse sendo chamada por algo muito maior, algo que estava além da compreensão deles. Então, a estrutura do apartamento começou a tremer. O barulho foi ensurdecedor. Os policiais ficaram hesitantes, trocando olhares nervosos. O que está acontecendo? Um deles gritou. É a verdade se revelando, gritou o homem de terno. A tempestade vem para limpar o que está escondido. Nesse momento, Rita, ainda tentando se levantar, soltou um grito de desespero. Clara, não! Você não sabe do que é capaz! Eu não posso permitir isso! Seu olhar estava desesperado, e Eduardo percebeu que ela estava lutando contra algo dentro de si. Rita sempre foi uma mulher forte, mas agora parecia fragilizada, como se o peso de seus segredos estivesse finalmente a alcançando. Saia do caminho! Um dos policiais gritou, mirando sua arma em direção ao homem de terno, que não parecia se importar. Desça as mãos agora! Eduardo encostou-se a Clara, protegendo-a com tudo que tinha. Mas a luz ao redor dela pulsou e Clara começou a falar em uma língua que nenhum deles reconhecia. Era suave, quase hipnótica. O homem observava com um sorriso maligno. Isso mesmo, Clara. Deixe fluir. Você é maior do que qualquer um pode imaginar. Eduardo não sabia o que fazer. O pânico crescia e o ambiente parecia entrar em colapso. Mas então a cena se tornou ainda mais absurda. A luz dourada começou a se intensificar, não apenas ao redor de Clara, mas também envolvendo Rita. Não, não, não! Eduardo gritou, percebendo o que estava prestes a acontecer. Um estalo forte ressoou quando uma onda de energia explodiu do corpo de Clara como um trovão, e tudo ao seu redor mudou. A pintura que estavam observando se quebrou, revelando uma passagem oculta que levava a um túnel escuro e profundo. Você nunca deveria ter feito isso! O homem de terno rugiu, enquanto a luz ofuscava tudo, como se fizesse o mundo girar.
E em meio a todo o caos, uma sombra emergiu do túnel. Eduardo levou um susto ao perceber que não se tratava de uma simples sombra, mas de uma figura conhecida no passado dele. Um rosto que ele pensou nunca mais ver. Não, você? A voz dele era um sussurro. Era seu irmão, Miguel, que ele não via há anos. O mesmo irmão que desapareceu sem deixar vestígios. Miguel estava ali com um olhar sombrio, seus olhos refletindo uma dor profunda. Eduardo, precisamos falar. É sobre Clara. Eduardo estava completamente paralisado. O tempo parecia ter parado e sua mente girava. As revelações que ele estava prestes a ouvir podiam mudar tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre sua família. O que você está fazendo aqui? O que você sabe? Ele exigiu, seu tom entre a raiva e o desespero. Eu sei quem Clara realmente é, e você não tem ideia do que o futuro pode reservar. Miguel disparou, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O homem de terno parecia cada vez mais irritado, mas Eduardo não podia desviar o olhar. Você não pode sair daqui! O homem de terno rugiu, mas a luz de Clara não cedeu. Eduardo olhou para a filha, agora mais forte do que nunca, e sentiu um ímpeto dentro de si, uma vontade desesperada de proteger Clara, mas ao mesmo tempo o medo do que Miguel poderia revelar o envolvia. O que ele não sabia ainda poderia desmoronar o mundo que ele acreditava ter construído. E assim, naquele momento paradoxal, a tempestade estava se aproximando, com cada um dos seus segredos prontos para serem revelados. O que mais estava escondido? Enquanto Eduardo olhava para a luz e para a figura de Miguel, um pensamento assombroso invadiu sua mente. Será que o maior perigo não vinha do exterior, mas de alguém que ele conhecia e amava? Clara olhava fixamente para a luz dourada que a cercava, seu coração acelerado. O homem de terno escuro sorria, mas nos olhos de Eduardo só havia pânico. Clara, não acredite nele. Ele sentiu seu corpo pesar, um temor profundo tomando conta dele. A verdade parecia estar escapando por entre seus dedos. Quando a luz começou a brilhar mais intensamente, tudo ao redor deles vibrou. A estrutura do apartamento tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. Eduardo olhou para Rita, que tentava se levantar, a expressão cheia de desespero. Eduardo, você precisa entender. Clara não sabe o que é, disse ela, sua voz fraca, mas clara. Quem é você, Miguel? A voz de Eduardo tremia ao ouvir o nome que nunca quisera pronunciar novamente. O irmão, agora bem diante dele, parecia uma sombra do passado, mas havia um brilho nos olhos que Eduardo reconhecia como um eco de sua infância. Você não pode estar aqui. O que você realmente quer? Eduardo, eu sou o único que pode te explicar. Clara é importante. O que ela carrega é mais do que vocês sabem. Miguel respondeu, sua voz soando alarmada e ao mesmo tempo esperançosa. O homem de terno girou o olhar entre eles, claramente irritado. Antes que Eduardo pudesse reagir, Clara, cercada pela luz, começou a falar outra vez, e suas palavras eram como cantos antigos. O poder dela preenchia o espaço, e todos sentiram a tensão aumentar. O homem de terno, agora agitado, começou a se mover para abordá-la, mas Eduardo não hesitou. Não, Clara, venha para cá. Ela, porém, estava hipnotizada. Era como se uma parte dela estivesse sendo chamada por uma força que nenhum deles compreendia. Pai, eu sinto algo. A voz dela era mais forte e decidida. Eduardo pôde ver o brilho nos olhos de Clara, não de medo, mas de uma confiança crescente. E então, a parede atrás deles começou a se quebrar, revelando um portal de luz que pulsava. Era uma visão perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante. O que está acontecendo? Eduardo gritou, e o medo reverberava em cada gota de seu ser. É a verdade, Eduardo, a verdade que liga vocês. Miguel insistiu, estendendo a mão para Clara. Precisamos entender.
A energia no ar os envolveu com um calor intenso, e então, na fração de segundo em que tudo parecia estar em descontrole, Clara deu um passo adiante. "Eu quero saber!" Num gesto potente, a luz estourou em um clarão ofuscante, iluminando todo o ambiente, e os 3 homens pararam. Eduardo ficou paralisado. Miguel o encarava. E até o homem de terno, que até então estava confiante, parecia agora hesitar, como se a verdade fosse algo que ele temia. A luz envolveu Clara, e tudo que Eduardo sentia era um medo profundo de que ela desaparecesse. "Clara, não! Volte!" Ele gritou, mas a luz engoliu seu grito. Como um estandarte de esperança e dor, Clara estava fazendo a escolha dela, e ao fazer isso, estava também moldando o destino de todos. "Eduardo!" Rita gritou, interrompendo a tensão. O estresse e a preocupação estavam estampados em seu rosto. "Nós precisamos ser unidos. A verdade está nos unindo." E então, com um último estalo, a luz dissipou-se. Mas algo mudou. A expressão no rosto de Clara havia se transformado e havia uma calma estranha ali agora. "Eu sei quem eu sou," ela disse, e a certeza nas palavras dela fez Eduardo respirar aliviado, mesmo que a incerteza ainda o cercasse. O homem de terno agora estava visivelmente preocupado, e Eduardo não hesitou em se colocar entre ele e Clara. "Você não vai machucar minha filha," disse com determinação. Mas ao olhar para Clara, ele sentiu que talvez, só talvez, ela tivesse nas mãos a chave para resolver tudo. As sirenes ainda ecoavam, o mundo ao redor deles ainda estava em caos, mas uma nova esperança começou a brotar. O mal que os ameaçava parecia se dissipar, e tudo que Eduardo queria era proteger Clara de qualquer dor futura. "Por favor, Clara, vamos juntos," ele disse, estendendo a mão. Ao fazer isso, ele olhou diretamente nos olhos dela, pedindo que confiasse nele. E ali, no meio de toda a confusão, o amor e compromisso entre pai e filha eram palpáveis. Enquanto Clara pegava a mão de Eduardo, a luz ao seu redor começou a se dissipar e tudo ficou em um silêncio profundo. Ninguém sabia o que o futuro guardava, mas o importante era que eles estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer tempestade. E assim, naquele momento, um novo capítulo se desenrolava diante deles, cheio de promessas e mistérios. Mas a revelação final ainda estava por vir. E enquanto o vento soprava pelas janelas quebradas, Eduardo se perguntava o que mais estava escondido. E a jornada deles, de fato, apenas começou. Se você chegou até aqui, é hora de mostrar seu apoio. Não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.